Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva, bem-vindos a mais um episódio de Academicamente. Qual é, afinal, a importância da Eurásia, esta junção de dois continentes? Justamente para nos explicar esta questão, convidámos Sónia Sénica, é a coordenadora do curso avançado de Estudos Regionais Eurásia, justamente. Viva, Sónia, bem-vinda a este podcast. Vamos começar por tentar responder a esta pergunta, que parece que é muito fácil. Nós olhamos para a Europa e a Ásia juntas num bloco, se olharmos para a geografia, constitui esta grande Eurásia. Vamos tentar perceber se também faz sentido, do ponto de vista geopolítico, olhar para esta grande Eurásia. Qual é a relevância que a Eurásia tem neste momento no mundo? Bem, eu diria que neste momento, dada a atualidade internacional e o foco mediático e das lideranças também políticas, reside em perceber de que forma é que, no fundo, esta área regional acarreta em si mesma, por exemplo, uma dinâmica disruptiva daquilo que é a arquitetura de segurança europeia, a relação do principal ator, que é a Federação Russa, com, nomeadamente, os países europeus, numa partilha, como sabemos, de a vizinhança próxima e, finalmente, as consequências destas dinâmicas de conflitualidade, que nós nas relações internacionais abordamos-la como sendo uma confrontação estratégica com o Ocidente alargado e perceber qual é que será a consequência desta conflitualidade, como dizia, para a nova ordem mundial. Exatamente, futura. E, no fundo, é uma zona, eu diria, claro que sou suspeita, mas extremamente fascinante. É uma zona gigante, não é? E, como bem disse, olhando para estas zonas de confrontação estratégica, parece que é o apetite dos estudiosos das relações internacionais aumenta, provavelmente com boas razões. A Federação Russa tem um papel crucial naquilo que são os destinos da Europa, era o grande alimentador de gás aqui da Europa, da energia mais barata. Neste momento não é, encontrou outros caminhos. E chegou-se mesmo a uma confrontação armada desde a guerra da Ucrânia. É este o papel da Federação Russa, um grande desafiador? Essa é uma questão muito interessante, aliás, é uma questão que eu espero vir a abordar no quadro das nossas várias aulas de Eurásia, precisamente para mapear todas as dinâmicas e todos os vetores e percepções também russas que levam exatamente a essa política externa, diria, mais assertiva e agora militarizada, mas que redunda num projeto desta liderança russa. Portanto, nós não devemos de todo olhar para a Federação Russa e este regime russo de uma perspectiva ou lentes ocidentais. É algo que eu também costumo alertar os nossos alunos. É preciso colocar os óculos da Rússia para olhar também para o mundo por essa perspectiva. Sem dúvida, eu acho que é fundamental. Aliás, o nosso objeto de estudo é de tal forma fascinante, mas também conflituante com a nossa perspectiva e percepção, que devemos mesmo retirar todos os preconceitos que possamos ter à partida e tentar perceber quais é que são as motivações, não é? Que fundamentam esta linha de ação interna e externa de Putin, sobretudo desta liderança russa, deste regime russo, desde os anos 2000 até agora. De facto, eu diria mesmo que encerra um projeto longo de não só tentar acautelar aquilo que é, no fundo, a preservação do regime russo, não é? Desta liderança russa, e tivemos várias medidas e políticas tendentes nesse sentido. Mas, provavelmente também a preservação da própria Federação. Exatamente. Que é uma zona heterogénea. Exatamente. E depois tentar proteger a própria Federação Russa das eventuais ou percepcionadas ameaças do outro, porque é desta forma, no fundo, é o chamado interméstico russo, que no fundo liga a dimensão interna à dimensão externa, e muitas vezes a liderança russa, Putin, fundamenta a ação externa e as suas opções e decisões de ação externa precisamente na necessidade de segurança, de proteger a Federação Russa, e até avança, como sabemos, argumentários como razões de ordem histórica, com a questão da abordagem à Ucrânia, ou a defesa do Russki Mir, portanto, do mundo russo fora, dos russofalantes, dos russófonos, e também uma outra dimensão que me parece importante, que é o reconhecimento internacional da Rússia como um grande poder, sobretudo pelo principal oponente, que são os Estados Unidos. E isto é algo que, de facto, é fundamental para nós percebermos o ideário que está na base desta ação política. Sónia, ajude-me a perceber essa ideia de reconhecimento. Nós só vamos entrar aqui mais em detalhe nos óculos que precisamos de pôr para olhar para o mundo pelo lado da Rússia e, sobretudo, para
geograficamente, o que rodeia a Rússia, essa questão de segurança, de defesa da própria Federação, mas tocou aqui num aspecto que eu considero muito interessante, porque estou absolutamente ignorante nele. Fala nesse estatuto que a Rússia precisa de afirmar como grande potência junto dos Estados Unidos. Isto é aqui uma questão simbólica de algum ressentimento de queda de império. A Rússia precisa mesmo de se mostrar poderosa perante o seu principal adversário. Da perspectiva desta liderança russa e desta Federação Russa com a liderança de Putin, há de facto aqui uma percepção de subestimação, de desprestígio na decorrência daquilo que foi a implosão da então União Soviética, os negros anos 90, sob a liderança de Yeltsin, em que houve uma tentativa de aproximação ao Ocidente, mas que foi completamente subestimada pelas lideranças ocidentais, sobretudo e desde logo americana. Sim, nunca entraram os grandes empréstimos. Exatamente. Houve problemas grandes económicos. Até a mesma questão da Aliança Atlântica. Recentemente, o Vladimir Putin voltou a reforçar o argumento de que houve um momento em que a Rússia se disponibilizou a fazer parte da Aliança Atlântica, que isto é completamente fora do propósito a que foi criada, como sabemos, e, na verdade, o Ocidente e mais responsabilizou mesmo Bill Clinton por não ter permitido. No fundo, há aqui, digamos, uma espécie de amargura, não é? Relativamente a não se considerar a Federação Russa como um grande poder. E isto é uma lógica interessante porque temos também uma linha europeia que há muito advogava, por exemplo, trazer, não é, o engagement, trazer a Rússia para a tal nova arquitetura de segurança europeia e, mais do que isso, eventualmente consertar aqui pontos de diálogo, de cooperação político-diplomática. Macron sim, é assim que a Europa o olhava para a caso Rússia, paradigmático. Eu diria que era assim que a Europa olhava para a Rússia e por isso percebe, como referiu há pouco e muito bem, a criação desta dependência a nível energético. Pensou-se em algum momento que pela dimensão de cooperação económica, por via da questão da interdependência energética, se pudesse criar uma ponte de diálogo e de concertação político-diplomática que criasse a estabilidade, sobretudo no continente europeu. Mas de facto foi algo que nós percebemos que foi contrariado porque no fundo havia uma pretensão escondida ou pelo menos aquilo que se chama uma intenção camuflada por parte de Moscovo, que era, no momento em que necessitasse, iria utilizar a chantagem do gás e do petróleo. E, portanto, na verdade, essa chantagem foi utilizada no decurso daquilo que depois viemos a percepcionar, que foi, segundo Moscovo, a Operação Militar Especial na Ucrânia. Na Ucrânia. Essa própria chantagem já tinha sido utilizada muitas com vezes. A Ucrânia. Muitas justamente. Vezes. Com a Ucrânia, com o espaço do chamado espaço pós-soviético, Estados do chamado espaço pós-soviético, porque neste tipo de vizinhança partilhada, no chamado espaço vital que a Rússia percepciona ser o seu, não é? Os outrora países que faziam parte da esfera soviética, no fundo, tem impelido esta ação externa de ora cooperação, ora conflitualidade. A Rússia tem tentado, com Putin, criar um quadro normativo de cooperação com os países que, de alguma forma, aceitam os ditames, as condições, eu diria mesmo até as exigências de Moscovo, como, por exemplo, a Bielorrússia. Depois temos a conflitualidade, que é um mecanismo que é, digamos, opcional, mas acionado quando e se o país tenta ter a sua liberdade em termos de política externa. E a Ucrânia, de facto, encerrou um caso paradigmático, porque, ao contrário de outros países do espaço pós-soviético, eu posso elencar, por exemplo, a Moldova ou a Geórgia, que também tentam aderir a organizações ditas de esfera e influência ocidental, como a União Europeia, a Ucrânia é, de facto, considerado por Putin, no seu famoso artigo antes da invasão russa, em 21, no verão, onde refere as razões históricas que estão na base de Rússia, Bielorrússia e Ucrânia serem um só povo, aliás, um argumento que recentemente foi reiterado por Putin, encerra realmente essas dinâmicas todas e argumentário que tem servido de base para esta assertividade externa e agora, como sabemos, mais belicista. No fundo, é considerar que a Ucrânia não é um país, mas sim uma criação artificial, dita pelo próprio, estou a citar, sim, e nesse sentido... Da era soviética até. Exatamente, muito com isso. E nesse sentido tem duas soluções possíveis. Ou se subjuga àquilo que são os ditames e cria uma administração ou um regime, se quisermos, pró-russo. Sim, simpático. Aliás, como outras repúblicas uma já espécie o fizeram de Bielorrússia 2.0, se quisermos. Ou então, se tentar trilhar o seu próprio caminho, obviamente afastando-se da esfera de influência russa. Sofre as consequências. Já percebemos quais são.
Exato, e que aliás estão a ser muito bem acompanhadas, porque de facto a invasão russa da Ucrânia foi paradigmático nesse sentido. Acabou por mostrar às lideranças, eu diria, ocidentais, mas sobretudo europeias, que a Rússia tinha um projeto, Vladimir Putin tinha um projeto muito próprio, pessoal, eu diria, até mesmo do próprio presidente Putin, de tentar subverter as regras do direito internacional para conseguir alcançar os seus objetivos estratégicos, quer na Europa, mas também com consequências internacionais. Eu creio que é esta dimensão mais alargada que muitas vezes as lideranças ocidentais talvez não tenham devidamente acautelado, e por isso é que também vemos uma, se quisermos, influência russa ou posicionamento político em áreas regionais, como a questão do conflito Israelo-Hamas, eu não direi palestiniano, mas no caso em particular, especificamente Hamas, ou também um posicionamento de apoio ao seu parceiro estratégico, parceiro, a China, na questão do Indo-Pacífico com Taiwan. Sónia, já começámos a pôr os óculos da Rússia justamente para perceber este ponto de vista que não é se calhar muito comum ou muito divulgado nos países ocidentais. A Rússia tinha questões para defender o espaço russófono, por exemplo, nas repúblicas do Donbass. Falam com certeza na Transnistria, ali aquele pedacinho que fala russo e que se autorreclama independente da própria Moldávia. Qual é o espaço de manobra que a Rússia agora tem? É continuar um conflito armado, tentar estendê-lo para outros lados, ou tentar apaziguar e voltar a algum entendimento agora que demonstrou que de facto o que quer e o que pode? Bem, eu creio que essa é a pergunta que se coloca todos os dias naquilo que é uma reflexão e análise à atualidade internacional e, sobretudo, ao conflito na Ucrânia. Agora, devemos partir sempre, em termos académicos, claro está, da maior objetividade possível para analisar o nosso objeto de estudo. E da perspectiva de Moscovo, temos que partir de uma premissa importante, que é onde o próprio Vladimir Putin discursa e diz que a maior catástrofe geopolítica do século XX foi a implosão ou o fim da então União Soviética. E mais, a União Soviética e o seu fim não foi, de facto, uma derrota para a Rússia, ao contrário daquilo que é percepcionado no Ocidente e, sobretudo, nos Estados Unidos. Foi uma decisão interna, das próprias dinâmicas internas. Isto é uma forma, se quisermos, de olhar e de ler a história, que aliás tem sido utilizado de forma muito recorrente por Putin no seu argumentário na Ucrânia. E há razões históricas que exato, pontuam nesse para sentido. Pontuar e justificar, não é? No fundo, aquilo que tem sido uma tentativa de subestimação da Rússia, da política russa, dos interesses nacionais russos e daquilo que é a defesa dos nacionais ou compatriotas russos que, por razões de implosão da União Soviética, ficaram fora da atual fronteira da Federação Russa. Em certa medida, inicialmente justificou a sua operação militar especial na Ucrânia, e já tínhamos, como sabemos, visionado e percepcionado a anexação da Crimeia em 2014, mas com esta invasão da Ucrânia ficou claro que o argumentário passaria por utilizar a proteção necessária aos russófonos e ao Ruskimir no leste da Ucrânia, mas que tinha pretensões muito mais abrangentes. Eu até recordo que inicialmente, e estamos quase a celebrar 2 anos deste conflito, que o objetivo era chegar à capital, a Kiev. Resolver rapidamente o conflito. Exatamente. Esse foi o erro de cálculo. O erro de cálculo, eu creio que o erro estratégico, como diz Stoltenberg, até foi talvez mais abrangente. Não só errou nessa dimensão, mas também não estava a contar com a capacidade de resiliência, resistência, de defesa da própria Ucrânia. A Ucrânia rapidamente se uniu, organizou em torno não só de um ideário de nacionalidade que talvez até ao momento não teria, de união nacional, mas também mais do que isso, apoiando de forma muito clara e contundente a liderança de Zelensky, que, como sabemos, também estava a ser muito contestada e criticada, porque Zelensky é alguém que emerge fora do espectro político, não é? Vem do humor, justamente. Vem do entretenimento, exatamente. Não tinha credibilidade e não tinha ainda, de facto, uma carreira política. Parecia um líder fraco. Parecia um líder fraco e, portanto, talvez tenha sido esse, digamos, o maior erro de cálculo. A incapacidade de liderança de Zelensky, que depois se veio a verificar exatamente o contrário, e talvez o facto de considerar que os ucranianos aceitassem de braço aberto as tropas russas, ao contrário do que viemos a verificar. Sónia, obviamente estamos a centrar muito esta nossa conversa sobre a Eurásia no papel da Rússia, mas aos dias que correm,
Provavelmente não há outra forma de o fazer. Ainda queria gastar aqui um pouco de tempo com a Federação Russa. Pela conversa que temos tido agora, surgiu aí nas entrelinhas, quando começámos a pôr estes óculos da Federação Russa, um discurso muito oficial. Mas, olhando para a Rússia, nós percebemos que há aqui uma decalagem entre aquilo que é um discurso oficial e o resto do povo de uma federação que é multifacetada, com diferentes etnias, países. Esta diferença é apagada no discurso oficial, mas deve ser considerada esta diferença de que há uma Rússia de Putin e há o resto da Federação Russa. Há uma Rússia de Putin e há toda uma particularidade dentro daquilo que é a Federação Russa, com as várias nacionalidades. Eu até costumo sempre abordar com os alunos a particularidade do separatismo tchetcheno, que nos anos 90 tanto fez melindrar a Federação Russa e a liderança russa, mas também é assim que se percebe, digamos, o poder cada vez mais centralizado, personalizado e forte, vertical, não é? Como nós falamos, desta liderança russa. Exatamente por ser um país com tantas especificidades, tantas dinâmicas internas e tantas particularidades que de alguma forma podem pôr em causa a sua própria consistência e preservação, diria, é exatamente nessa linha que devemos entender todas as medidas e políticas, as reformas constitucionais de 2020 que foram de facto levadas a cabo por Vladimir Putin. Havia uma percepção clara que era preciso cautelar, digamos, a ramificação e a centralidade do poder o mais forte o suficiente, por isso é que temos situações como, e eu vou citar de Alexei Navalny, não é? O mais reconhecido opositor político que nunca conseguiu concorrer dentro do sistema, não é? Nunca conseguiu ser, de facto, uma oposição dentro do sistema, não foi aceito e agora, como sabemos, faleceu, apontando-se a responsabilidade ao Kremlin. Mas também temos esses nichos de eventual confrontualidade, dissidência, divisão, que muitas vezes foram geridos pela liderança russa com, eu diria, uma mão de ferro. E estas mensagens políticas são passadas de forma reiterada. É certo que Navalny encerrou uma espécie de causa internacional por todas as particularidades da sua atuação e daquilo que foi sendo conhecido da sua intervenção política e pública, mas nós tivemos várias pessoas, dissidentes, opositores, jornalistas, alguns dos quais já apareceram até fora do país, muitos tentam isoladamente fazer uma oposição contra a liderança de Putin e alguns estão dentro do sistema encarcerados. Exatamente porque Vladimir Putin tenta, e o seu establishment, porque ele é um homem sozinho, mas tem toda uma entourage política que o apoia, fundamenta e sustenta, não é? Naquilo que é uma liderança muitas vezes considerada de estilo quase czarista. Mas o que é facto é que, e isto para responder rapidamente à sua questão, todas as vozes que se opõem à liderança russa em qualquer setor ou mesmo publicamente são silenciadas. Quer seja por via do recurso à carga policial, a detenção, o julgamento ou a impossibilidade de concorrer, por exemplo, em processos eleitorais. Ou mesmo a eliminação. Física. Sónia, várias vezes falou que costuma apresentar aos alunos desta forma, daquela. Vamos entrar aqui. Eu, no começo da nossa conversa, disse que a Sónia coordena um curso avançado de estudos regionais justamente sobre a Eurásia. É típico das relações internacionais, julgo eu, corrija-me se estiver errado, olhar muito pelo mundo pelo lado da potencial conflitualidade. É assim que vão mapear as dinâmicas aqui de uma região tão grande num curso de pós-graduação? Ou haverá outras formas de olhar para esta Eurásia? Bem, eu creio que da percepção das lentes que vamos utilizar, que é as da Rússia, vamos ter que necessariamente abranger mais possível, falando em conflitualidade, mas em cooperação. E é importante mostrar que, de facto, a Rússia, Moscou, tenta ter aqui, de facto, uma espécie de país amigos, parceiros, aliados, com os quais consiga não só contrariar o chamado multilateralismo de estilo ocidental ou de influência ocidental, mas também criar o que advoga que é uma ordem internacional multipolar, onde, de facto, a Rússia consiga emergir com apoio político-diplomático, económico, militar, de parceiros e aliados. Agora,
necessariamente por contingências também de interesse dos alunos, muitas vezes o foco é na questão da conflitualidade, porque outra das consequências da guerra na Ucrânia foi, de facto, trazer para a atualidade política, internacional, mediática e da atenção das sociedades civis o despertar para, no fundo, uma conflitualidade que não era expectável que fosse acontecer. Nós voltámos a ter uma subversão e um desrespeito de fronteiras que já não acontecia desde o fim da Guerra Fria, uma destabilização da arquitetura, sobretudo europeia, e com consequências muito nefastas para a vida também das sociedades europeias, inclusivamente para a portuguesa. E, portanto, o futuro, digamos, da estabilidade da Europa e da própria ordem internacional irá certamente sair do resultado deste conflito. E, portanto, o foco, muitas vezes a atenção dos alunos é mais na questão de perceber, exatamente como perguntava há pouco, qual é que vai ser o endgame, não é, de Putin na Ucrânia. Ou seja, aceitará ceder numa negociação sob mediação internacional ou vai continuar com esta, digamos, dimensão mais belicista e parará em Kiev ou pretenderá avançar para outros países. No fundo, são tudo cenários que vão ser analisados por nós, obviamente com muita cautela, porque a cenarização em relações internacionais deve ser feita sempre com muita cautela, mas o que é certo é que vamos tentar fazer digamos, um mapeamento, uma reflexão crítica e eu diria uma análise aprofundada daquilo que estamos a viver, mas também com o cuidado do enquadramento histórico, político e as dinâmicas todas e dimensões, portanto a político-diplomática, a militar, a económica, a cultural, que são tudo dimensões que vão enriquecer no fundo a nossa reflexão. E são estas dimensões que permitem este mapeamento claro. Diverso, sem dúvida, multidisciplinar desta super-região agora conflituosa da Eurásia. É normal pormos mais os olhos no conflito e menos na cooperação aos dias que correm. Sim, e também há uma outra dimensão que me parece interessante aflorar, que é no quadro daquilo que nós sabemos ser o chamado euroasianismo russo, que é sempre aquela divisão, eu até muitas vezes utilizo a águia bicéfala, não é? Que ora vira para o Ocidente, ora para o Oriente. Sim, porque a Rússia estende-se. Exatamente. De uma ponta à outra. Há também essa linha digamos, de diário que no fundo tem agora cada vez mais feito sentido naquilo que é, por exemplo, uma aproximação a um parceiro estratégico fundamental para Moscovo, que é a China. E, portanto, vamos tentar também perceber essa relação, não é? Essa nova era, essa parceria ilimitada e tudo o que encerra estas dinâmicas consequentes e sair um bocadinho também da dimensão mais, digamos, ocidental, pensar de que forma é que, por exemplo, a Federação Russa tenta ter ou manter a sua influência noutras áreas regionais, como, por exemplo, África. Necessariamente vamos ter que falar dos instrumentos de política externa russa, como, por exemplo, a utilização de grupos paramilitares como o Grupo Wagner, a dimensão económica e aproveitando e capitalizando laços histórico-políticos saídos do tempo soviético na relação, por exemplo, do apoio soviético aos então movimentos de independência africanos, mas também áreas como a América Latina, não é? Nós temos agora, à data de hoje, Lavrov a deslocar-se num périplo à América Latina precisamente para encontrar-se com os seus homólogos cubano e a venezuelano para tentar... reatar de laços. Reatar de laços e tentar criar, no fundo, uma oposição, se quisermos, àquilo que considera ser uma hegemonia norte-americana claramente em declínio, antagónica às suas próprias pretensões. Sónia, só me resta agradecer esta perspectiva, estes óculos colocados também para vermos esta Eurásia, mas o mundo, de uma forma geral, pela perspectiva da Federação Russa, inevitável aos dias que correm. Muito obrigado pelo tempo que pôde despender para nos ajudar a transportar estes conhecimentos para a sociedade civil. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.